Salve progressistas! Eu sou o Clayson. O Hotmart resolveu retirar da sua plataforma todo o conteúdo que tenha cunho político ideológico, seja da direita, seja da esquerda. E quem mais perde com isso é Olavo de Carvalho e Brasil Paralelo. Se você acompanha o canal, você sabe que nós somos o primeiro canal do YouTube a falar sobre o Brasil Paralelo. Nós somos o primeiro a denunciar, fomos o primeiro a falar sobre os problemas do revisionismo histórico, falamos a respeito do perigo desse tipo de conteúdo para a educação brasileira, porque a intenção do Brasil Paralelo é atuar na educação brasileira. Eles querem impor uma nova narrativa mentirosa, falsa, canalha dentro da história do Brasil. Eles querem mudar a história do Brasil por intermédio desse tipo de conteúdo. Então, os perigos para a educação brasileira, logo de cara nós falamos isso. Fomos combatidos vorazmente. Na época o canal tinha, 4, 5 mil inscritos e canais gigantescos começaram a bater. Nós tivemos aqui vídeos que tinha muito mais dislike do que like, muito mais. Eles vieram aqui para arrebentar com tudo mesmo. Hoje é um pouco diferente, mas na época, meu amigo, não foi brincadeira não. Quem acompanha o canal desde o começo sabe disso. E os vídeos estão todos aqui, eu vou deixar aqui uma playlist, você vai ver os vídeos aqui a respeito do Brasil Paralelo, você vai entender tudo o que a gente passou na época. Pois bem, muitas pessoas têm alguns argumentos que são utilizados desde aquela época e até agora, e nós vamos mostrar para você que esses argumentos, eu já provei isso em vídeos anteriores, mas vamos trazer para você nesse vídeo de hoje, que esses argumentos são uma furada sem tamanho, principalmente porque agora, nesse momento, eles estão sendo repetidos. O primeiro é essa questão, essa ideia de que eles vivem afirmando de que eles não têm financiamento público. Como se não ter financiamento público fosse uma chancela para dizer que você está certo. 99% do que se desenvolve da iniciativa privada dentro da cultura e da educação não tem financiamento público. Eles falam como se eles fossem exclusivos nisso, como se só eles fossem desenvolver conteúdo sem financiamento público. Porque se fosse assim, a maioria dos canais que nós temos, este canal aqui não tem financiamento público. A maioria dos canais que divulgam conhecimento não tem financiamento público. Mas é uma falácia que eles costumam usar justamente para poder pescar esse neoconservador que está louco para ver uma nova narrativa, que está louco para ver um combate ao que eles julgam de esquerdismo na educação. Ou seja, aquilo que incomoda a eles, porque o pensamento é tacanho, o pensamento é canalha, aquilo que incomoda eles falam, isso aqui é esquerda. Quando alguns dos levantamentos historiográficos relacionados à história do Brasil, eles foram feitos quando não tinha esse conceito de esquerda e direita, tal qual ele é hoje. Nós estamos falando da história do Brasil. Alguns levantamentos historiográficos, eles remontam antes do descobrimento do Brasil. Então é importante você saber que o simples fato de você receber um financiamento público não quer dizer que você está certo. O que vai fazer com que você desenvolva algum assunto ligado à história são exatamente os dados historiográficos, são exatamente as provas, os levantamentos que você faz. A história é uma coisa fluida. É muito comum que você reveja conceitos. É muito comum que, de acordo com novas evidências, você tire novas conclusões. Mas observe, de acordo com novas evidências, você tem que ter novos elementos. Não pode ser simplesmente uma opinião. Não pode ser, eu acho que. Olha, eu tô pensando aqui, eu acho que está errado. Não é assim que funciona. Você tem que ter, para você combater, né, uma proposta histórica, você tem que ter algo histórico, você tem que ter algum elemento que prove que, primeiro, que aquilo que foi levantado, que todos os dados historiográficos, que tudo que foi levantado está errado. Primeiro você tem que desmentir aquilo, dizer que aquilo lá não é correto. Esse é um desafio gigantesco, porque você vai ter que queimar os documentos, vai ter que sumir, vai ter que fazer alguma coisa para destruir aquilo que é o óbvio, né? Porque os documentos estão lá. E por outro lado, você tem que
trazer novos documentos, trazer novas evidências que comprovem o que você fala. Com isso, você muda a história. E isso já aconteceu. Você pode trazer novos elementos, tirar novas conclusões. Ou você pode invalidar aquilo que foi levantado, dizendo, olha, isso aqui não tem muito a ver, não. Isso daqui, quando você vai fazer um levantamento, não é bem assim. Então, esse dado que você trouxe para cá, esse documento, essa prova, ela não é verdadeira. Não é tão comum isso, porque, na verdade, dentro da ciência, os historiadores eles procuram, obviamente, se basear em algo concreto para poder afirmar, mas é possível. Nada disso acontece com o Brasil Paralelo. Nada, absolutamente nada. Rigor científico é zero. É zero. Estritamente zero. Só para você ter uma ideia, vou citar aqui um exemplo. É um exemplo que eu vou citar, mas assim, tá? Existem centenas de exemplos como esse dentro do material proposto pelo Brasil Paralelo, tá? Que é a proposta de mudar a história do Brasil e colocar isso na nossa educação. Eles subvertem completamente o que foi levantado até agora sobre a história do Brasil. Nesse novo conceito que eles estão querendo colocar sobre a história do Brasil, não mais, por exemplo, há uma ascendência dos negros sobre a nossa cultura. Não há uma ascendência dos indígenas sobre a nossa cultura. Para o Brasil Paralelo, os indígenas são seres selvagens, completamente selvagens. Há declarações, inclusive, dentro de alguns dos chamados palestrantes do Brasil Paralelo, de que os indígenas eles eram antiecológicos. Ou seja, para o Brasil Paralelo era para estar um deserto aqui no Brasil quando chegaram os portugueses. Mas não é só isso. Nós, segundo o Brasil Paralelo, temos uma descendência europeia, desconsiderando por completo, dentro da nossa história, a importância das outras etnias, negros, indígenas. É uma coisa tão assustadora que na época virou piada, virou meme. Eu não sei se você se lembra disso, que era dizer que nós somos descendentes de cavaleiros templários. Então aí virou essa história de cavaleiro templário. Eu não sei se você se lembra disso, você estava atento na época, você estava prestando atenção. E todos os brasileiros então eram cavaleiros templários, eram descendentes de cavaleiros templários. Pior ainda, para fazer valer essa narrativa, eles subverteram também o motivo das explorações, as explorações marítimas. Para eles, aqueles que estavam aqui descobrindo o Brasil vieram para cá porque estavam à procura do paraíso. O que o fez Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil foi porque ele era um cavaleiro templário que estava atrás do paraíso. Toda aquela narrativa que é a verdadeira, de que os exploradores tinham, na verdade, um compromisso comercial, tudo aquilo foi esquecido e relegado a quinto plano. Não é mais isso. Eles não estão à procura das Índias para descobrir uma nova rota. Não. É um objetivo religioso. E olha só, quando fala religioso, não é nem somente cristão, é católico. É fazer valer um pensamento católico, nem cristão. Você consegue compreender? Você consegue ver a gravidade disso? Porque veja bem, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que antes mesmo dos exploradores saírem com as suas naus, havia um financiamento para isso. Eles tinham que... A exploração era uma coisa cara, dispendiosa. Tinha que alguém bancar. E essas pessoas que bancavam isso, que financiavam isso, não estavam fazendo isso por uma questão religiosa, como eles dizem. Eles queriam dinheiro de volta. Eles estavam fazendo um investimento. Queriam dinheiro de volta. Mas para o Brasil Paralelo, não. Era tudo gente boazinha, ou muito religiosa, que estavam à procura do paraíso. E com isso, eles simplesmente jogam no lixo toda a ascendência que nós temos de negros e indígenas, principalmente.
E aí fica uma questão que está sendo repetida agora a exaustão, que é esse discurso de que está havendo uma censura, de que o Brasil Paralelo tem o direito de fazer isso, porque na verdade eles estão exercendo o direito de expressão. Onde está o direito de expressão? Aonde é que está? Você vai querer censurar então agora? Quer dizer, então agora que não pode falar isso? E aí eu quero colocar uma questão clara para você. Quando você age de forma preconceituosa em relação a etnias, a raças, quando você age de forma preconceituosa em relação a questões sociais, você não está exercendo o seu direito de expressão. O Brasil Paralelo, eles negam tanto a ascendência, por exemplo, dos negros sobre a nossa cultura, que a questão zumbi é uma questão chave para eles e para a maioria da extrema-direita brasileira. Só que é tão complicado que no mesmo discurso em que eles falam que o zumbi não existia, olha, não há existência do zumbi, o zumbi não tem nenhuma comprovação, o zumbi nunca existiu. Logo depois, ali na frente, eles falam que o zumbi tinha escravos. Na ânsia de tentar desconstruir, de tentar destruir essa questão histórica do zumbi, eles não decidem se eles querem fazer com que ele não exista ou se eles querem colocar ele como uma pessoa que é execrável. Não, existiu sim, só que ele era uma pessoa terrível. Não dá como, eles não conseguem decidir qual ponto que eles querem atacar. E isso é uma regra para o Brasil Paralelo. O único negro que eles colocaram para falar lá no seminário, nas palestras dele, é um negro que vai falar contra os negros, que é uma regra também dentro dessa nova extrema-direita brasileira, desses novos conservadores brasileiros. Os negros que eles cultuam são negros antinegros. Ou seja, são negros que estão dispostos a fazer um papel de combate aos negros. É só assim que eles cultuam os negros dentro da extrema-direita brasileira. E é só você pegar... qualquer exemplo que você pegar, você vai ver isso. Né? É só você ver um negro cultuado dentro da extrema-direita, você vai ver que a minha raça é o Brasil, né? Como é o Hélio Negão lá do Bolsonaro. Ou senão você vê esse sujeito aí da Fundação Palmares, e mesmo o tal professor Paulo. A gente chegou inclusive a fazer um vídeo aqui no canal a respeito dessa palestra desse professor negro que é contra os negros, que é contra a cultura negra, que é contra a ascendência negra na nossa cultura. Então o interesse deles é esse, é destruição. Eles não trazem uma proposta viável, ou seja, tudo bem, vamos atuar na história do Brasil? Beleza, não tem nada de errado, hein, gente? Eu não estou dizendo que está errado isso. É válido, é importante. A cada 2, 3 anos surge um novo livro falando sobre a história do Brasil, numa nova perspectiva, e alguns deles são muito bons. Não tem nada de errado, nós não estamos querendo dizer que está errado isso. A questão é você não utilizar de dados científicos e cuspir em cima daquilo que já está aí sendo provado cientificamente. Então, essa ação da Hotmart, que foi motivada inclusive por uma ação do Sleep Giant Brasil, as denúncias do Sleep Giant Brasil em cima de revisionismo, em cima das mentiras, é extremamente válida por esse motivo. Porque não se constrói nada em cima do preconceito, em cima de ações mentirosas. E com isso, o Brasil ganha. Nós ganhamos com isso. Não tem nada de censura. Fica aqui um agradecimento ao Sleep Giant Brasil. Eu acho, e aqui com toda a sinceridade, acho que é até um pouco tarde, porque já está aí o Bolsonaro eleito, a narrativa já está aí, né? Já chegou já há algum tempo, né? Então já está aí para de alguma forma cimentar esse pensamento neoconservador, mas eu ainda acredito que antes tarde do que nunca. Um incômodo maior era ver esse pessoal, não só do ponto de vista dos crimes em relação à educação, em relação à nossa cultura e em relação ao que é o legado
né, que o nosso povo tem com relação aos negros e indígenas, mas é pernicioso do ponto de vista de que muitas pessoas se propuseram a pagar, a tirar dinheiro do bolso, queriam fazer valer uma narrativa que, acima de tudo, atenta contra o país. Em nome do quê? Em nome de religião, em nome de pensamento tacanho, mentiroso, canalha, e, acima de tudo, destruindo aquilo que foi construído ao longo de séculos por intermédio de muitos historiadores, de muitos estudiosos, daqueles que se esforçaram, que dedicaram uma vida inteira para trazer conhecimento. Parabéns, Sleep Giant, parabéns a Hotmart, e vamos seguindo aqui nesse combate ao obscurantismo. Nós temos que continuar combatendo o obscurantismo no Brasil, porque ainda tem um caminho gigante pela frente. O estrago feito pelo neoconservadorismo, pela extrema-direita brasileira, pelo Bolsonaro, é algo que muitos de nós não vamos conseguir ver consertar em vida. Porque para consertar muitas dessas coisas aí são décadas. Muita gente ainda vai repetir como papagaio esse tipo de coisa por décadas. Então, acima de tudo, é um alento a gente ver que o trabalho está sendo feito. Para esse canal aqui é uma vitória gigantesca, porque para quem foi humilhado, né, há um tempo atrás, combatido ferozmente, as pessoas chegavam aqui no canal, até hoje é assim, né? Se você pegar os vídeos aqui do Brasil Paralelo, você vai falar, né? Os vídeos a respeito do Olavo de Carvalho, você vai se assustar de ver como que eles fazem, né? Até hoje é assim, mas a gente se sente um pouco justiçado por intermédio desse tipo de ação. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente sempre tem assuntos legais aqui para você, sempre em cima da verdade, da ciência, sempre alertando a você sobre narrativas canalhas. Esteja com a gente. Não se esqueça de dar o joinha. Dá o joinha no vídeo aí, pô. Faz esse favor aí pra gente. A gente se vê na próxima.